Olá pessoal, estamos de volta e agora vamos falar um pouco sobre legislação nesse módulo. A legislação aplicada à NR33, né, que é o assunto que nós temos tratado aqui, focado no que se refere ao vigia, né, e ao entrante do espaço confinado, que são as pessoas que estão ali durante toda a atividade, né. O supervisor de espaço confinado, ele faz a liberação. Ele preenche a permissão de trabalho, ele autoriza o acesso, né, a entrada, e depois não necessariamente ele precisa ficar lá, ele pode sair. Mas o vigia precisa permanecer, né, na boca de visita do espaço confinado em contato com os trabalhadores que estão dentro desse espaço. Então, aqui nós vamos falar um pouco da legislação, então, os objetivos, as definições, as responsabilidades. Nós vamos falar da gestão, né, de SST. O que é SST? Né? Saúde e Segurança do Trabalho. Quando nós falamos da NR33, assim como outras normas, ela demanda uma necessidade de uma gestão. Assim como a NR10, então você precisa ter o gerenciamento, fazer a gestão da NR33. É isso que ele quer dizer aqui. A emergência e salvamento, né? Vamos falar um pouco sobre isso, já dei uma breve introdução, né, no módulo anterior. E aí, entrando aqui nos objetivos e definições, então estabelece requisitos mínimos para a identificação dos espaços confinados. Esse é um dos objetivos da legislação. Esclarecer o que é um espaço confinado. Eu comentei com vocês no módulo anterior. E aqui ele só confirma isso, né, que qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, que tenha meios limitados de entrada e saída, ou na qual a ventilação existente ela não é suficiente, né, para remover contaminantes. Então esses são exemplos do que traz aqui na legislação quando a gente fala do espaço confinado. Tá bom? Então seria isso. Aí no próximo aqui nós vamos falar das responsabilidades. Então sempre vamos falar das responsabilidades do empregador e das responsabilidades do empregado. Qual que é a responsabilidade do empregador, no caso a responsabilidade da empresa? A responsabilidade da empresa, entre muitas, né, tem algumas que nós deixamos destacados aqui. Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. Mas tem outros, né, indicar formalmente um responsável técnico pelo cumprimento dessa norma. Temos outras aqui, né? Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão de uma liberação, né? Que nós chamamos de permissão de trabalho. Tá? Então aqui tem uma série de outros itens, né? Que nós sabemos que é uma responsabilidade da empresa. E na sequência, né, nós vamos ver ali as responsabilidades sua, como vigia, como entrante, né, como trabalhador. Então é isso. Aí ele fala sobre acompanhar e implementar as medidas de segurança e saúde no trabalho das empresas contratadas, ou seja, os prestadores de serviço também entram aqui, tá bom? Então eu recomendo você dar uma pausazinha aqui no vídeo e dar uma conferida nos outros itens, né? Os principais nós grifamos e nós já estamos trazendo aqui. Ainda sobre o empregador, interromper o trabalho em caso de suspeição de condições de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local. Legal, porque isso é uma responsabilidade do vigia. Se ocorrer uma situação que foge do controle ou até mesmo foge do planejado, o vigia ele tem a liberdade e a autorização para que peça rapidamente para que as pessoas que estão dentro desse espaço confinado saiam e, se necessário for, inicie o abandono de área. Claro que o abandono de área está relacionado ao plano de atendimento à emergência. Então você precisa entender qual é o plano de atendimento à emergência da sua empresa, da empresa que você trabalha, e saber, sempre que você estiver sendo o vigia de um espaço confinado, quais são as suas responsabilidades e como que você faria para comunicar todos de uma única vez para que eles possam sair do espaço confinado. Aqui quando ele fala que essa é uma responsabilidade do empregador, no sentido dele ter isso muito claro, né? Ele tem que garantir isso, que você como vigia saiba disso. E a melhor maneira de fazer isso é no momento da liberação, da permissão de trabalho. Aliás, você vigia, né? Que você vigia saiba disso. Garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso, né? Então, todo espaço confinado, automaticamente você precisa saber os riscos dele e também as medidas de controle, aquilo que será feito para que o trabalho possa ser feito de uma maneira segura. Aí no 33.2.2 nós entramos no que é uma responsabilidade do trabalhador. Tá? Então, o que seria uma responsabilidade do trabalhador? Então, quais são as responsabilidades do trabalhador? Né? São elas:
colaborar com a empresa no cumprimento da norma, né, da NR. Então você precisa contribuir para a empresa para que essa norma seja aplicada da forma correta dentro do seu ambiente de trabalho. Utilizar adequadamente os equipamentos fornecidos pela empresa, né, os equipamentos de proteção individual. Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada situações de risco para a sua segurança e saúde e dos terceiros também, que sejam de seu conhecimento. Ou seja, o trabalhador ele precisa estar em comunicação com o vigia. E ele também cita aqui o supervisor. Muitas vezes o supervisor não está ali no momento, mas o vigia tem essa responsabilidade, ele está ali para que possa contribuir, ajudar os trabalhadores dentro do espaço confinado no que for necessário. Lembrando que o vigia jamais pode sair dali. Pergunta que sempre me fazem: o vigia pode trabalhar, executar uma outra tarefa enquanto ele é vigia? E minha resposta é sempre muito objetiva: ele já está trabalhando. Né? Às vezes o pessoal pergunta: o vigia pode trabalhar? Ele já está trabalhando. O trabalho dele é ser vigia. Agora, o vigia está ali na boca de visita de um tanque, de uma caldeira, e um trabalhador dentro do tanque pede uma chave, e essa chave está do lado dele. Ele pode sim pegar essa chave e entregar. Agora, ele sair dali, se movimentar, se deslocar até um outro ponto, isso não. Porque o vigia precisa permanecer em contato, em vigilância, geralmente na boca de visita, no local de acesso ali do espaço confinado, onde ele consiga ter uma comunicação com os trabalhadores. Cumprir os procedimentos e orientações recebidas nos treinamentos. Então, esse treinamento que você está recebendo, você deve cumprir as orientações passadas por aqui para você, assim como a parte prática. Então, esses são alguns pontos aí que são responsabilidades nossas como trabalhador. Aí a gente fala da gestão de SST no trabalho do espaço confinado. Né? A gestão de segurança do trabalho deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas, medidas administrativas, medidas pessoais e a capacitação para trabalho em espaço confinado. Então eu vou te falar um pouco sobre o que seriam esses itens. Medidas técnicas, né? Então nada mais é do que identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Antecipar e reconhecer os riscos no espaço confinado. Proceder à avaliação de controle dos riscos atmosféricos, físico, químico, biológico e ergonômico. Então, veja que são todas medidas que precisam de um cunho técnico. A pessoa precisa ser da área, ela precisa entender para conseguir executar isso. Como é que eu vou antecipar o reconhecimento dos riscos? Né? Por exemplo, como é que você vai identificar e isolar e sinalizar o espaço confinado? Você vai ter que catalogar esses espaços confinados. Claro, isso não é uma responsabilidade sua, trabalhador ou vigia, mas é da empresa, né, que deve sim nomear um responsável pela NR33. Então seriam esses exemplos. Avaliar a atmosfera no espaço confinado para verificar se as condições de entrada são seguras. Daí vem o monitoramento contínuo. Monitoramento contínuo, então, é uma medida técnica de proteção. Manter condições atmosféricas aceitáveis de entrada durante toda a realização dos trabalhos. Monitoramento, ventilação, purga, entre outras possíveis ações que você vai ter ali. Então, esses são exemplos de medidas técnicas. Aqui, ainda dentro de medidas técnicas, nós temos o monitorar continuamente, já foi falado, né? Proibir a ventilação com oxigênio puro, né? Jamais você deve ventilar oxigênio puro, porque eu comentei no modo anterior, você potencializa a probabilidade de uma explosão. A avaliação atmosférica inicial deve ser realizada fora do espaço confinado, ou seja, você não deve entrar no espaço confinado para começar a fazer o monitoramento, você faz do lado de fora, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem. Ó. Tá? Você vai pôr uma sonda, você vai colocar lá a mangueirinha do seu multigás para que ele possa puxar o ar ali dentro e você ter o valor do ambiente ali em ppm, que é parte por milhões, em miligramas. Lembrando que esse monitoramento inicial não é a sua responsabilidade, é do supervisor de espaço confinado. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio e explosão, né? Por isso que a gente não vai insuflar oxigênio, mas sim ar. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de inundação. Então, se você está dentro de um tanque, esse tanque tem um dreno, você vai deixar o dreno aberto, por exemplo. Então, são todas medidas técnicas para um bom trabalho e um trabalho seguro. E aí, então, nós entramos nas medidas administrativas, né? Definir medidas para isolar, sinalizar, eliminar e controlar os riscos no espaço confinado. E aqui você define as medidas, tá? E depois você vai lá e aplica. Então aqui você definiu elas. Manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados.
Você precisa catalogar, você precisa entregar para os trabalhadores e para o vigia, ou para o vigia, uma cópia da liberação de trabalho. Por isso que na maioria das empresas a cópia ela é feita em 3 vias. Então esses são exemplos aqui de medidas administrativas. E tem mais uma série delas aqui, né? Manter arquivados os procedimentos por pelo menos 5 anos, né? As PETs por pelo menos 5 anos, disponibilizar um procedimento, né? E permissão de trabalho para reconhecimento dos trabalhadores autorizados e seus representantes e fiscalização do trabalho. Então são exemplos das medidas administrativas. Aqui mais alguns exemplos, então vou pegar sempre esses aqui agora que estão em negrito. Assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização do supervisor de supervisão capacitada, que é o supervisor de entrada. A permissão de trabalho é válida somente para uma entrada. E as medidas administrativas, né? Então, dando sequência, ele vai falar aqui sobre o procedimento de trabalho em espaço confinado, né? E ele vai falar da interação da CIPA e do SESMIT. O que é o SESMIT? Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho. Então, você vai ter procedimentos, né, na empresa. A empresa tem procedimentos. E esses procedimentos vão ser revisados pelo menos uma vez por ano por esses setores, né, por esses representantes da SESMIT e da CIPA. E esse procedimento tem que ser apresentado para a CIPA. Né? Para quem não conhece, a CIPA ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Medidas pessoais, né? Então o que seriam as medidas pessoais? É a condição do colaborador. Se ele está doente, se ele está com dor, se ele passou no exame médico, se ele está se sentindo bem naquele dia, se ele tem uma predisposição alérgica para determinados produtos. Então, há medidas pessoais que envolvem o trabalho de espaço confinado. Então, medidas pessoais, né? A capacidade de todos os trabalhadores envolvidos direto ou indiretamente com o espaço confinado, sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle. É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada. Isso é muito importante. Nunca, em nenhuma hipótese, você vai entrar no espaço confinado sozinho. Isso não existe, isso jamais pode acontecer, tá bom? Então é isso. Então aqui, novamente, né, tem mais uma série de itens de medidas pessoais, mas estão muito relacionados a pessoas. Existe um exame que muitas vezes a empresa pede que o colaborador faça, que é o psicossocial, que é para saber se ele não tem nenhum tipo de fobia. De repente ele entra no espaço confinado, se desespera ou mesmo não consegue sair. Eu mesmo já vi um caso desse, que um colaborador entrou numa caldeira e ele não conseguia mais sair. E aí nós tivemos que ir lá e conversar com ele, falar, olha, se acalma, da mesma maneira que você entrou, você vai sair. Não adianta você ficar tentando agora, você vai se machucar, vai ralar e etc. Tenha um pouco de paciência, daqui a pouco você vai sair. A gente ficou ali batendo um papo com ele e logo ele conseguiu realmente sair. Então o psicológico conta muito para atividades de espaço confinado. Em caso de existência de atmosfera IPVS, lembra que é IPVS? E imediatamente perigoso à vida e à saúde? O espaço confinado somente pode ser adentrado com a utilização de máscara autônoma ou demanda de pressão positiva com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Muito bem, do que está sendo falado aqui? Nós damos sempre a preferência para entrar no espaço confinado livre de contaminantes. Você faz o monitoramento. Se eventualmente você, através do monitoramento, percebe que as concentrações de determinados produtos químicos não são adequadas para o acesso, através do limite de tolerância, né, o famoso LT, limite de tolerância, você obrigatoriamente vai precisar de um ar-mandado. Então, se você vai entrar no espaço confinado ciente de que a atmosfera lá dentro é IPVS, o que seria isso? As concentrações estão altíssimas e altas ao ponto de levar alguém ao óbito, por isso chama imediatamente perigoso à vida e à saúde. Você só vai fazer isso com um ar-mandado, que é o que ele tem tratado aqui. Né? Então ele fala, ó, o espaço confinado somente poderá ser adentrado na utilização de máscara autônoma com demanda de pressão positiva, com respirador de linha de ar comprimido, com cilindro auxiliar de escape. Então você vai adentrar com um cilindro de escape. Lá na frente eu vou te mostrar o que é um cilindro de escape. Tá? Não se preocupa com isso. Então, aqui falando da capacitação, né, para trabalhadores em espaço confinado, então nós estamos aqui fazendo um treinamento. Então, todo trabalhador e vigia precisa ter um treinamento de 16 horas para poder se tornar realmente um trabalhador de espaço confinado e um vigia. Tá? Então, você que fez esse curso, tem feito esse curso de 16 horas de formação, você vai sair com essas duas aptidões. Você tanto pode ser o entrante, como você pode ser o vigia. Uma vez feito esse treinamento, você precisa passar por uma reciclagem a cada 12 meses. Uma vez por ano, nós temos que nos encontrar aqui e revisar
esses princípios que nos oferecem segurança. A capacitação dos trabalhadores de vigia devem ter carga horária de 16 horas, que eu comentei com vocês agora. E tem um conteúdo programático pré-definido que está aqui, e é exatamente o conteúdo que nós seguimos. E depois já temos o supervisor, que é um treinamento de 40 horas, né? Mas eu comentei isso com vocês também, lá no comecinho, então eu tenho certeza que você já pegou isso aí. Capacitação para trabalhos em espaço confinado, então os instrutores designados pelo responsável técnico devem possuir comprovada proficiência. É o meu caso. Muitas empresas me pedem isso. Olha, qual é a tua proficiência? Eu vou e mostro, por exemplo, o meu currículo, mostro os diversos cursos que eu já fiz, mostro, por exemplo, a minha carteira de trabalho. Eu trabalhei 3 anos aqui nessa empresa aqui, que é uma indústria química, e por aí vai, né? Então, na verdade, a gente já tem aqui um documento com toda essa aptidão, e quando as empresas pedem, nós oferecemos isso para elas lá, e isso tem sido suficiente. Aqui, para um supervisor de entrada, você nota que é um conteúdo programático muito maior. Tá? E depois nós vamos falar aqui de emergência e salvamento. O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços confinados, incluindo a descrição dos possíveis cenários de acidente, obtidos a partir de uma análise de risco. Se você me perguntar, por onde eu começo na minha atividade aqui de espaço confinado? Pela análise de risco. Na verdade, se você me perguntar sobre qualquer uma das NRs, eu provavelmente te responda isso para todas. Você começa pela análise de risco. Se você está falando de trabalho em altura, tá, eu começo por onde aqui na minha empresa? Pela análise de risco. Se você está falando dos líquidos e líquidos inflamáveis, NR20, por onde eu começo? Pela análise de risco. Então, é isso. Tá? Então, outro ponto que ele fala aqui, dos exercícios simulados. Uma vez por ano, pelo menos, a empresa precisa fazer simulado de salvamento, né, nos possíveis cenários de acidentes com espaço confinado. O pessoal responsável pela execução das medidas de salvamento deve possuir aptidão física e mental, compatível com a atividade desempenhada. Eu gosto muito disso porque às vezes o pessoal fala assim, tá, mas o fulano, ele tem medo de sangue, então ele não pode fazer parte da brigada, então ele não pode ser um socorrista aqui no nosso treinamento aqui na nossa gestão do espaço confinado. Não, ele pode sim. A questão é que talvez ele não possa ser o cara que vai trabalhar com primeiros socorros, mas ele pode executar N outras tarefas, tá? Então todo mundo é bem-vindo e todo mundo, com toda certeza, pode contribuir, né, para uma rotina de atividade com NR33, de espaço confinado seguro. A capacitação da equipe de salvamento deve contemplar todos os possíveis cenários de acidente identificados na análise de risco. Ou seja, essa tua equipe, essa brigada, ela precisa ter conhecimento dos acessórios, das ferramentas, para executar um resgate no espaço confinado da sua empresa, no seu cenário, e não no cenário lá da empresa que você eventualmente já trabalhou ou que você já fez outras vezes o treinamento prático. É muito importante que o treinamento prático seja alinhado com a realidade da sua empresa. E aqui, por último, né, a gente fala das disposições gerais. Então, o empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades e abandonar o local de trabalho sempre que suspeitarem da existência de risco grave e iminente. São solidariamente responsáveis pelo cumprimento dessa norma, na NR33, os contratantes e contratados. É vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaço confinado sem a emissão da permissão de trabalho. Então você jamais entra sozinho no espaço confinado e você jamais faz um acesso no espaço confinado sem a devida liberação. Tá bom? Pessoal, esse módulo a gente vai encerrando por aqui. Na sequência nós vamos falar do reconhecimento, avaliação e controle dos riscos e dos riscos atmosféricos. Então no item 4, né, nós estamos aqui no item 3 e aí assim por diante nós vamos crescendo, vamos evoluindo aqui juntos no treinamento. Tá bom? Eu espero que você esteja compreendendo, tenha feito sentido para você. E a gente já se vê no próximo módulo, tá bom? Não deixe de fazer os exercícios desse módulo, responda as questões. Responder as questões de cada módulo te ajuda na avaliação final desse treinamento, onde você tem que ter nota 7 para aprovação. Tá bom? Um abraço, um forte abraço. Até o próximo módulo. Valeu!